Então, bom, eu me chamo Rodolfo, eu estou no quarto ano de Engenharia Elétrica pela UEM, e hoje eu vou ministrar o curso de, design de PCB utilizando o software EasyEDA. É EasyEDA, eu não sei a pronúncia correta, é, é pelo ramo estudantil e 3 é UEM. Bom, é, esse curso, ele era para ser meio que uma ligação com o curso de ontem, que infelizmente não aconteceu, por causa da minha internet, que resolveu cair bem na hora, mas enfim, isso acontece. Então, supostamente era para o que a gente fizesse lá, a gente passaria para cá. Porém, isso não implica que as pessoas que não assistissem aquele curso não pudessem fazer esse. É, eu, é, eu só iria mostrar é, da onde que saiu o nosso circuito para jogar para cá. Bom, então eu vou mostrar apresentando o software. Se caso vocês irem no Google e colocarem EasyEDA, vocês vão chegar nesse site aqui. Por que a gente vai utilizar o EasyEDA e não a própria ferramenta do Proteus para design de PCB? Afinal, já estou usando o Proteus para fazer a minha simulação, por que eu não aproveito e uso lá mesmo? Simplesmente porque o EasyEDA ele é uma plataforma open source e isso implica com que várias pessoas possam colaborar com essa plataforma. Logo, existe diversos módulos, diversos componentes pré-prontos que nós podemos utilizar. Diferente do Proteus, por exemplo. Bom, então, o EasyEDA, vocês podem fazer o download a partir do site e também vocês podem clicar aqui em EasyEDA Designer. No momento que vocês clicam aqui, ele já mostra o software pelo navegador. Você consegue, então, fazer o design pelo próprio navegador. Claro que pelo navegador a gente tem algumas limitações. Então, por isso eu recomendo que vocês baixem mesmo. Mas dá para fazer bastante coisa é, por aqui. Outra coisa, eu peço que vocês se registrem também, porque tudo fica na nuvem. Os seus projetos, eles ficam na nuvem na sua conta. E algumas ferramentas utilizam a nuvem para serem processadas. Bom, então eu vou fechar aqui e eu vou vir para o software desktop mesmo, que é basicamente igual o software em, em, em navegador. Beleza. Quando a gente abre o software, a gente se depara com essa telinha aqui. Aí. E vocês vão vir aqui e se registrar. E o que acontece? O EasyEDA, ele tem o modo de design de esquemático e design de PCB, e ele também tem o modo simulação. Só que o modo simulação dele é bem precário, vamos dizer assim, em relação a outros softwares como o LT Spice, o Proteus em si. Então, a gente utiliza mais o modo de design de PCB e de esquemático aqui, que é bem completo. Bom, no caso, vocês conseguem mudar por aqui ele. Aqui está em modo simulação e aqui tem modo padrão, que é o modo que a gente usa. Bom, no momento que você entra, você consegue criar um novo projeto, você tem ajudas aqui de trás, e aqui você tem alguns projetos exemplos. Bom, daí vocês
mais tarde podem entrar e ver, e ver como eles são para vocês aprender algumas ferramentas a mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo projeto. E para criar um novo projeto, nós vamos vir aqui em novo projeto, a gente clica aqui, você tem o proprietário, você consegue criar uma equipe, é totalmente gratuito, os planos pagos engloba algumas coisas a mais para empresas e para profissionais, mas aqui a gente tem muita coisa gratuita. Então, o título dele, você coloca o título que você quiser, eu vou colocar aqui curso, e a gente vai começar a fazendo uma fonte simples. Você coloca o caminho que você que você quiser que salva, uma descrição, se caso você quiser, eu não vou rolar nada aqui, e você vai vir em salvar. No momento que você dá salvar, ele já abre aqui. No caso, se você vir aqui do lado em projeto, você vai ter os seus projetos, vai ter seu nome aqui, você clica e vai ter todos os seus projetos que você criou, os que você participou e os seus favoritos aqui. No nosso caso, a gente criou aqui o nosso projeto curso-fonte, que não tem nada no caso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou abrir aqui e eu vou salvar, para ele já criar um esquemático para mim. Então, eu posso vir aqui em cima e salvar ou dar um Ctrl S. Então, vem aqui salvar. Beleza. Ele já salvou. Agora, se a gente vir aqui, ó, ele já tem um esquemático aqui para mim, que no caso é esse daqui. Bom, aqui nós temos a nossa folha, onde a gente vai fazer o nosso esquemático. Igual na maioria dos softwares de simulação e design. Você consegue regular aqui, diminuir, colocar para... eu quero uma folha 3, eu quero uma folha 4, eu quero da forma layout, quer dizer, da forma retrato, da forma paisagem, é o que for. Bom, aqui a gente consegue controlar para onde a gente vai, com a bolinha do mouse, a gente aproxima e expande com a bolinha do mouse, e se você clicar com a bolinha do mouse, você consegue mover o seu esquemático aqui, onde você vai posicionar as coisas. Bom, certo. O que acontece aqui? Aqui em cima nós temos aquele padrão de qualquer software, onde você salva, onde você exporta, onde você importa as coisas. Aqui são as nossas ferramentas, que a gente vai arrastar alguma coisa, vai colar, excluir e tal. Você consegue fazer isso tudo via comando. Aqui são as nossas ferramentas de ligações, de redesenho, que no caso eles já ficam aqui do lado. Aqui são outras ferramentas que não estão habilitadas, porque nós não temos nenhum componente selecionado. Aqui você consegue mudar o jeito que você vê o esquemático, e mais inúmeras opções aqui que a gente vai vendo ao longo do curso. E outra coisa aqui dá para você mudar o tema, colocar o tema preto e branco, colocar o tema preto e branco, branco e preto, preto e branco, e colocar um tema que você mesmo customizou. Eu vou deixar no tema original por ser mais fácil de ver. Daí você tem como compartilhar e mais algumas opções. Se vocês virem aqui em configurar, que no caso é o
o penúltimo você consegue mudar o idioma. No caso aqui tem português, eu acho. Ele tem português, vocês conseguem deixar em português. Aqui também. E algumas teclas de atalho aqui. Bom, aqui do lado direito, a gente consegue mudar a configuração do Canvas. O Canvas é essa nossa área de trabalho aqui. Você consegue mudar a cor de fundo, deixa feio pra caramba, mas você consegue fazer do jeito que você quiser. Você consegue tirar essa grade de fundo, mas eu recomendo deixar as coisas alinhadas. Você consegue trocar a cor da grade também. Agora eu não lembro a cor que estava. Deixa assim. Aí. O estilo da grade, que você consegue colocar ponto ou linha. Enfim, essas coisas aqui é para ficar mais fácil ou não de você ver na hora de montar o seu esquemático. E aqui do lado, a gente tem essas ferramentas de desenho, que são as ferramentas padrões de desenho. A gente tem como colocar um outro documento, que no caso é esse negocinho aqui, criar linhas, criar textos, colocar imagens, modificar o nosso centroide, que no caso ele está aqui, ó. Você consegue modificar isso. Isso é para configurações avançadas, daí, se caso você quiser mexer em mais coisa. E logo do lado a gente tem a nossa ferramenta de ligação, onde a gente consegue fazer ligações, um conjunto de ligação, que no caso esse bus aqui, definir nome para conexões, colocar o ground, colocar algum outro tipo de ground, colocar referência de porta, colocar o VCC, os 5 volts. É um sinal aqui que geralmente as pessoas não usam, mas isso é importante você colocar, que é um sinal de não conexão. Caso você for criar algum componente e esse componente ele não tem alguma porta ligada a nada, é importante você colocar o sinal de conexão. E outras coisas aqui, como ponta de prova, se caso você quiser alternar para o modo simulação, que não vai ser o nosso caso, pinos para você criar componente, entre outras coisas. Bom, alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso dar prosseguimento? Rodolfo, aqui no chat, pessoal, ninguém perguntou nada. Só acho que Beleza, então. ainda tudo certinho. Eu só queria comentar rapidinho que eu achei bem interessante. Eu não sabia que o Easy EDA, ou Easy EDA, também não sei como é que pronuncia, que ele era open source. Achei muito legal. Ele é open source. O pessoal que fez o curso de Linux aí deve também ter entendido aí também. Acho que ficou bem legal. Open source é o que está vindo hoje em dia tipo, é realmente muito importante você criar, desenvolver algo open source para você dar acesso a todos e todo mundo contribuir, que no caso é o que o EasyEDA faz. Por isso ele se destaca em inúmeros softwares de design de circuitos, né? Beleza, então eu vou dar continuidade aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa fonte. Beleza. Então, para isso, eu vou mostrar o que tem aqui do lado esquerdo, que ele mostra aqui o nosso projeto, a quantidade de projetos que a gente tem, qual projeto a gente tem. A gente tem o nosso Design Manager, que aqui ele indica quantos componentes você tem, quantas ligações você tem. Ah, essa conexão não está conectada a nada. Ah, essa conexão está errada por tal motivo. Ele nos mostra que isso é muito importante. E a gente tem o nosso EELIB. Esse EELIB é a biblioteca básica e padrão que o EasyEDA nos fornece. Aqui nós temos inúmeros componentes, na versão americana e inglesa, eu acho, eu não sei se daqui é inglesa,
ou não, mas ele nos dá nos dois formatos, né? A gente consegue colocar o VCC e o ground por aqui também. A gente tem capacitores, indutores, fonte de alimentação, os conectores, que é, é muito útil para uma placa de circuito impressa. A gente tem, se eu não me engano, esse aqui é o VGA, ele já nos oferece, e a gente tem o USB, do tipo macho, do tipo fêmea, o micro, o mini. A gente tem botões push button, botões switch, LEDs, diodos, transistor, reguladores e display. No caso, aqui não contempla tudo e todos. É por isso que, que tem essa outra abinha aqui embaixo, chamada Library. Quando você clica, ela nos é, mostra uma tela, e nessa tela você consegue procurar de tudo. Você consegue procurar pelo próprio EZDA e pelo LCSC Electronics, que é uma empresa de distribuição de componente eletrônico. Você consegue meio que comprar a partir daqui mesmo. Se caso você não acha pelo próprio IZDA, ele tem essa outra ferramenta de busca, e nessa outra ferramenta de busca, ele já nos mostra o preço que você consegue pagar, se você quiser importar daqui, é muito importante. Sem contar que no próprio EZDA já tem diversos outros tipos, e tem a própria comunidade que cria. É um exemplo, se caso vocês forem procurar algum software, talvez você não ache determinado componente, porque o software ele não montou esse componente, e aqui talvez algum usuário ele foi lá de bom grado e ele montou o esquemático do componente, a parte a parte de PCB do componente, a parte 3D do componente. Se caso a gente dá uma olhada aqui, eu vou pegar como exemplo o regulador 7805. Eu digito aqui e procuro ele. Ele dá uma demorada. Eu vou clicar no primeiro aqui, o mais simples. Ele nos mostra aqui o formato dele no modelo esquemático, o formato dele no modelo PCB e o modo 3D dele, ou seja, você tem essas três visões do seu componente. Isso é muito bom. Se a gente vem aqui em usuário contribuído, tem mais inúmeras pessoas que montaram esse 7805 e disponibilizaram para a gente. Isso é muito importante. É por isso que esse software é muito usado, por ser open source, porque daí você não depende da própria empresa para fazer essas coisas. E claro que tem aqui na LCSC Electronics, e também a gente dá um enter aqui, e nós temos aqui o modelo normal, se caso der uma procurada aqui, tem um modelo SMD. Mas eu não sei se esse que eu quero ele é o modelo certo. Se você clicar no componente, ele te redireciona para uma página da própria LCS Componentes, e se você dar uma procurada bem, eu dei azar, esse aqui não mostra, mas ele nos mostra o datasheet do componente. E é aqui mesmo, você consegue ver o datasheet no componente. Bom, eu abri um bem que não tem o datasheet do componente. Muito bom, né? Vou pegar um outro aqui. Aqui, vamos ver se vai mostrar o datasheet do componente. Aqui, ó. Ele nos mostra o próprio datasheet desse componente específico. Vamos ver aqui, ó. No caso, está em outra língua, e ele não nos mostra exatamente o que a gente precisa para saber, eu estou pegando um componente aleatório e eu não sei se ele realmente é o que eu preciso. Então você consegue confirmar por aqui. Beleza. Certo, eu vou fechar a livraria,
a biblioteca, ele já selecionou aqui, eu vou apertar ESC porque eu não quero selecionar ele, e aqui embaixo tem meio que o que ajuda o EasyEda a funcionar, que é a própria LCS Component. Se caso vocês clicarem, ele redireciona você a outra página. Bom, aqui ele vai ir, ir para aquele site que a gente já viu, e um outro parceiro deles é a JLC-PCB. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui ela é uma empresa que constrói a sua PCB, ou seja, no próprio EasyEda, no momento que você vai gerar os arquivos Gerber, não sei como se pronuncia certo também, naquele momento que você vai gerar, você consegue já contatar com a JLC-PCB e pedir para ela fazer a sua PCB. E se caso ela tenha algum dos componentes que existam na placa, você consegue pedir para elas mesmo colocar o componente para você. Ou seja, o EasyEda já oferece um suporte gigantesco para você comprar o seu componente lá mesmo e criar a sua PCB lá mesmo. Beleza. Então, vamos então começar a fazer a nossa fontezinha. Bom, para a gente começar a fazer a nossa fontezinha, tem toda aquela parte do transformador, só que essa parte do transformador eu vou tirar e eu vou colocar bornes ou conectores para representar o nosso transformador. Afinal, a gente não vai colar o transformador na nossa placa. A gente vai criar a placa e deixar o transformador do lado de fora e vamos apenas conectar os fios na placa. Então, para isso, eu vou utilizar esses conectores. No caso, a gente vai usar um transformador center tape, ou seja, ele tem 3 fiozinhos, sendo do meio o ground. Então, se caso a gente ver aqui, a gente tem os conector macho, representado por esse Mzinho, os conector fêmea, representado por esse Fzinho. Esses dois aqui, mesmo que esses nomes estejam extremamente confusos, eles são meio que os conectores para jumper, aqueles jumper comum de Arduino. A gente não quer esse, a gente também não quer esse, porque esses daqui também são jumpers de 4. Ele tem 4 pepininhos para cima. Se caso vocês tiverem um Arduino em mãos ou olhar alguma imagem de um Arduino, são aqueles 4 pininhos que ficam para fora deles. Esses dois aqui. E esse aqui de baixo são os nossos bornes. Em especial esse daqui. Esse aqui, ele é um borne, Hellis Born, que você encontra em grandes placas de circuito impressa. Se caso vocês clicarem nessa setinha aqui para baixo, eles vão mostrar alguns modelos pré-prontos, de 2P, de 3P, e vai até 3P. Então, depois desse P, a gente tem o tamanho deles. Eu vou usar esse 3P5, que é o tamanho normal deles. Então, eu vou clicar aqui, e eu vou puxar para cá, ele já aparece para mim no meu canvas aqui. Então, eu vou dar uma aproximada, e eu vou colar ele aqui. Ele já aparece outro, daí para mim tirar ele daqui, eu vou apertar ESC. Bom, a gente tem aqui o nosso primeiro conector. Então, eu vou clicar nele, eu quero que ele vire para o outro lado na direção de X. E aqui, ó, se a gente olhar aqui em cima, ele habilitou essas duas funções para a gente. E essa daqui, em específico, que é para rotacionar e inverter, ela rotaciona o objeto e ela inverte o objeto. E eu quero inverter ele horizontalmente. Eu vou apertar e ele vai fazer isso. Ah, mas eu quero rotacionar ele. Você consegue rotacionar ele a partir do espaço. O espaço rotaciona para você. Ah, eu não gostei desse nome aqui. Você consegue trocar esse nome dando 2 cliques. Você vai lá e digita transformador. Olha, o João mandou um negócio. Beleza. Transformador. Beleza, eu vou dar um Enter, ele já mudou esse texto, eu consigo arrastar simplesmente segurando, e aqui do lado ele nos dá atributos de texto.
onde você consegue ir trocar a cor, trocar a fonte, você seleciona, e você consegue trocar a fonte, trocar o tamanho, e outras coisas aqui também. Beleza, então a gente tem o nosso primeiro conector. Depois do nosso conector, vem os nossos diodos retificadores. No nosso caso, a gente vai usar 2 diodos, e por ser um transformador center tape. Então, eu vou vir aqui, eu vou procurar diodos. Tem os LEDs e tem esses diodos normais aqui. E ele não tem o que eu quero. Não é nenhum desses. Então, eu vou vir na minha biblioteca, vou clicar aqui. Eu posso selecionar no modo IZDA e no modo LCS PCB. Tanto faz, LCS Electronics. LCSC Electronics. Então, o diodo que eu quero em específico é o 1N5402. Eu digito e coloco Enter. Ele já vai aparecer alguns aqui para a gente. E note que o primeiro que aparece, ele já nos mostra o layout em esquemático, o layout é em PCB e o 3D dele. E tem alguns outros aqui, e também, no caso, eu vou ficar com o primeiro. E aqui ele nos mostra até o preço do negócio, se caso eu quero comprar já, o datasheet do componente, o número do componente, quanto que ele está em estoque, é bastante informação aqui. Então, eu vou selecionar esse primeiro, pelo modo IZDA mesmo, e eu vou clicar em colocar. Quando eu clicar em colocar, ele já vai aparecer aqui. Eu selecionei o certo? Eu acho que eu não selecionei o certo. Isso, esse aqui. Beleza. Eu vou clicar em colocar. E eu vou dar um espaço para ele rotacionar para mim. Eu vou colocar ele aqui e eu vou colocar ele aqui. Beleza. Note, ele já coloca D1 e D2, ou seja, ele já segrega isso daqui para a gente já. Beleza. É o nosso componentinho. No caso, a gente só vai precisar de 2 por causa do nosso transformador center tape. A gente não vai precisar da ponte retificadora completa. Então, eu quero linkar esse componente com o meu diodo. Para isso, eu tenho essas opções de ligação. No caso, é a opção Wire. Então, eu posso clicar aqui ou apertar W. Então, eu venho aqui, linko aqui, daí, a cada vez que eu for fazer uma curva, eu preciso clicar de novo. Eu clico aqui, aqui e aqui. Ele não vai fazer a curva automático. Eu preciso fazer essa curva. Então, eu vou vir aqui e fazer o mesmo esquema para cá. Para uma questão de design, eu só vou colocar esses nomes aqui para baixo. Eu consigo arrastar esses nomes e mexer da maneira que eu preferir. Bom, esse pino do meio, eu preciso que ele seja colocado no ground. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, no meu NetFlag ground aqui. Eu vou clicar, ou eu posso apertar Ctrl G. Eu vou colocar aqui no meio, eu vou desselecionar ele com o ESC, apertar W para mim criar um fio e conectar. Beleza, apertar essa aqui para tirar. Bom, então a gente tem as conexões do nosso transformador feitas com o nosso diodo. Agora a gente só precisa ligar esses diodos aqui. Então a gente vai apertar W de novo e ligar esses dois aqui, desse jeito. Beleza. Agora a gente já tem a nossa parte do transformador e a nossa parte da retificação. Para isso, para dar continuidade, a gente vai precisar de um capacitor. Beleza. Para utilizar um capacitor, a gente pode pegar nas nossas livrarias aqui, livrarias não, bibliotecas, ou a gente pode pegar no nosso próprio EELIB. Aqui, se eu não me engano, tem aqui, ó, aqui ele tem os capacitores. Nós temos os capacitores não polarizados, que são geralmente cerâmicos, e nós temos os capacitores polarizados, que são de tântalo, acho que o de tântalo e o eletrolítico. Bom, no caso aqui, para a gente fazer o nosso filtro
passa baixa, para a gente regular o nosso Ripple, a gente vai precisar de um eletrolítico. Bom, aqui, se caso eu clicar nessa setinha aqui embaixo, ele vai nos mostrar várias opções. Nós temos o de tântalo em SMD, o eletrolítico SMD, e eu não quero nenhum SMD, que são aqueles pequenininhos. Eu quero os do tamanho normal, que no caso são esses daqui. E aqui ele nos mostra o diâmetro dele: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,5. Beleza. Aqui ele não nos vai nos informar a capacitância, porque isso você vai mudar, você vai colocar no seu layout. Afinal, aqui nós não estamos preocupados com simular. Então, esses números não precisam ser exatamente para você simular. Então, no caso, eu vou selecionar esse de tamanho 8 aqui. Ele já mudou para mim, eu vou clicar nele e vou trazer para cá. Eu vou rotacionar ele para ficar com o positivo para cima. Assim. Beleza. Agora eu vou ligar essa estrutura aqui com o meu capacitor, com o W, para a gente criar um fio. Note que ele criou esse pontozinho aqui, esse nó. Ou seja, se caso eu excluir isso aqui e quiser colocar ele aqui, percebe que ele criou o nó aqui e não aqui. Então, aqui não está conectado, aqui está conectado. Esse nó representa essa conexão. Então, eu vou excluir isso aqui e voltar no original. Bom, o nosso capacitor ele precisa também de um ground. Então, eu vou colocar o ground aqui. E eu quero mudar esse valor de capacitor. Eu vou dar 2 cliques nele. Eu vou utilizar um capacitor de 4700 UF, gigantesco, por 50 volts. Beleza, então está aqui 470 UF por 50 volts. Ou seja, a pessoa que for montar a sua PCB, ela tem que saber que esse capacitor é de 470 UF, 50 volts. No caso, quando você faz assim, você impede que essas empresas parceiras dimensionem o seu capacitor, os seus componentes. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Eu falei bastante coisa já. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas aqui no chat, o Rodolfo. Mas eu tava falando com o Bento aqui no privado aqui, e a gente tá bem encantado, né? Eu sempre me encantei também por esse mercadinho que já tem aí essa lojinha que já tem aí. Isso. Que já, se não me engano, ela já até vai orçando os preços para você, né? Isso, ele tem uma opção que é esse bom aqui em cima, que é a Bill of Materials. E aí, quando você exporta o projeto, ela vem junto e você consegue ver certinho os valores de cada componente, se caso você pegar por lá, e você já tem uma estimativa já de quanto a sua PCB vai custar. Isso, e tem já a suporte para JLC, né? Isso. É uma das maiores empresas, né, lá da China de confecção né, de Sim. PCB. O Breno perguntou aqui, Rodolfo, agora, se esses textos ficam impressos na placa. Sim, esses textos, se eu não me engano, esses textos aqui, eles ficam impressos sim. Mas se caso eles não ficar, você mesmo, na própria PCB, você pode colocar. Esses textos aqui, eles não ficam impressos porque senão polui muito a sua PCB. Mas esses textinhos aqui de cima, esses D1, C1, P1, eles ficam impressos na placa. Mas você consegue, na sua própria PCB, colocar, eu quero que esse capacitor seja assim, desse tanto, na sua própria PCB. Beleza? Filé do boi. Então, eu vou dar continuidade aqui. Ok, Rodolfo. Bom, depois da nossa parte de Ripple, de controle de Ripple extra, ultradimensionado aqui, a gente vai ter a nossa parte de regulação, que é com o nosso regulador. No caso, eu consigo pegar um regulador aqui embaixo, ele nos dá algumas opções aqui de reguladores, mas você consegue achar pelas bibliotecas também. No caso, eu vou pegar aqui esse regulador 7805.
Se caso você clicar nessa setinha de novo, ele vai ter esse SOT 89, TO 220, que são o modelo de encapsulamento. Se você entrar no Google e digitar cada um, vai aparecer um modelo de encapsulamento. No caso aqui, eu vou pegar o modelo SMD para demonstrar para vocês como funciona o SMD na placa. Então, eu vou selecionar esse SOT 89, eu vou clicar e eu vou colocar aqui um pouquinho mais distante. Tem outra aqui, eu vou apertar ESC, e eu vou ligar esse aqui, ligar o nosso ground aqui. Bom, beleza. Mas eu não sei se eu preciso de um outro capacitorzinho aqui e tal. Então, para isso, você pode ir no datasheet do componente. Mas como que eu acho o datasheet do componente aqui? Bom, alguns componentes, não são todos, se você clicar nele, vai aparecer esse monte de atributo. E se você clicar com o botão direito, ele aparece, ó, View Datasheet. Se você clicar, ele nos manda para uma página onde você consegue ver o datasheet do componente que você selecionou, ó, percebe que ele é do tamanho SMD, tal, do jeito que eu quero. E aqui tem o datasheet do componente, que a gente vai abrir. E tá aqui. A gente tem tudo falando do datasheet, a gente tem aqui, ó, Typical Application, que ele tem um pequeno capacitor aqui e um outro capacitor aqui. No caso, a gente não vai usar esse, a gente vai usar esse, porque esse capacitor, ele é usado caso a distância do capacitor de Ripple esteja muito muito distante do nosso regulador, isso dito fisicamente. Vamos supor, você coloca uma trilha muito grande, e isso perde um pouco a atenção, então esse capacitor ele é para isso. No caso aqui eu vou colocar apenas para exemplificar, mas você consegue controlar o tamanho da trilha. Então eu vou vir aqui, fechei aqui, eu quero um capacitor cerâmico. No caso, eu vou pegar um capacitor cerâmico SMD também, de 0,33 microfarads. Então, eu tenho esse aqui, se a gente clicar nessa setinha, tem os modelos de capacitores cerâmicos SMD, que são representados por esses números aqui, e os que não são SMD, os normais, vamos dizer assim. Eu vou pegar um SMD comum, esses números representam o tamanho dele. Eu vou pegar esse 0,603. Depois vocês podem pegar e testar cada tamanhozinho dele, ou abrir um site próprio que indica o que é cada um. No caso, eu vou colocar ele aqui, e eu vou conectar aqui, e eu vou conectar ele aqui. Beleza. Tem como arrastar um componente também, você segura ele arrasta. Tem como você arrastar um fio, só que a maioria das vezes não dá muito certo. Aí. E eu quero trocar isso aqui para 0,33 UF. Beleza. Então, a nossa fonte, ela está praticamente concluída. É uma fonte simples, é apenas para a gente ver algumas ferramentas. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa saída, eu vou colocar um outro bornezinho, no caso de 2 pontos, para a gente ligar, para qualquer pessoa ligar lá. Então, a gente vai descer aqui, pegar esse conector aqui, só que agora de 2 pontos do tamanho normal. Vou clicar nele, colocar ele aqui, eu vou mudar o nome dele para saída, pode colocar o nome que vocês quiserem, apertar W, ligar a saída com 1, e esse 2, ele necessariamente precisa ser o ground para a gente fazer o nosso caminho. Então, eu vou selecionar esse net flag, clicar aqui e conectar. Beleza. Agora, a nossa fonte de 5 volts, extremamente simples, ela está praticamente pronta. Então, eu vou dar um Ctrl S, ou eu vou salvar aqui em cima, em salvar, e agora a gente vai para a parte legal mesmo, que é a gente montar a nossa PCB. Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui? Até aqui foi design de esquemático.
fazer o nosso esquemático. Depois disso, a gente vai ir para design de PCB. Se caso alguém tiver alguma dúvida. Sem dúvidas aqui no chat por enquanto. Tudo certo. Só também queria deixar bem claro, também novamente ressaltando para o pessoal que se alguém não entendeu o circuito que o Rodolfo fez aqui, é demonstrativo, né, Rodolfo? É só para mostrar como funciona a plataforma. O pessoal não precisa ficar preocupado. Eu não entendi o circuito que o Rodolfo fez. No caso, esse circuito, ele talvez esteja extradimensionado e possa não funcionar, mas isso é o de menos. Daí ele tem que arrumar bonitinho, aqui é apenas para ilustrar os componentes. Então, eu vou dar continuidade, então, para a gente fazer a nossa PCB. Para a gente fazer a nossa PCB, a gente necessariamente precisa salvar, como a gente já fez, e a gente tem aqui em cima, depois dessa varinha mágica, a gente tem essa opção aqui, converter, que a gente converte para PCB. Então, a gente vai clicar, ele já vai fazer tudo para a gente, ele já vai nos dar nessa tela aqui, para a gente montar a nossa PCB. Bom, a unidade a gente quer em milímetros. Copper layer, isso daqui é as camadas de cobre que possuem a sua PCB. O EasyEDA, ele fornece até 34. Sim, uma plaquinha pode ter até 34 camadas de cobre, é muita coisa isso. No caso aqui, a gente vai usar duas, porque ele não deixa a gente usar uma. Então, a gente vai usar duas mesmo. E tem como você fazer em só uma. Beleza. Daí, aqui, esse caso, o tamanho da nossa PCB, ela é retangular, circular, ou do formato que a gente escolher. Esse X e esse Y é onde o nosso quadradinho vai estar posicionado. No caso, sempre quando eu venho aqui e deixo isso aqui padrão, ele manda a minha PCB para muito longe. Então, eu tenho o costume de vir aqui e colocar 0. Eu não sei porque ele faz isso, mas sempre, quando eu deixo esses valores que está aqui, eu demoro uns 10 segundos até achar onde está a minha PCB real. E aqui embaixo é a largura e a altura que o programa já faz com base nos componentes que você colocou. Então, eu vou deixar um modelo aqui de 50 para 40, porque eu não quero que o programa me recomendou. E eu vou dar aplicar. Ó, percebe que ele já mandou para cá já, porque ele está no 0 do eixo. Bom, aqui está a nossa PCB e aqui estão nossos componentezinhos. Eu vou pegar esses componentes, eu posso selecionar todos assim, pegar qualquer um e arrastar. Ele já arrasta para a gente. Nota que se você tem muito componente, o seu computador vai ficar travado, porque os componentes eles já estão linkados um no outro já. Note que ele coloca o formato do nosso componente e o nome. E aquilo que o Breno tinha falado, tinha perguntado, os nomes, o que é cada componente, ele não aparece aqui, mas você tem a opção de colocar isso. Isso, ele já exibe as dimensões dos componentes. Dê uma olhada no chat ali. Aí, beleza. Ele já exibe tudo aqui para a gente. Caso a gente clicar, ele já nos mostra um monte de coisa. Bom, note o seguinte, que a gente tem esses furinhos e a gente tem esses negocinhos vermelhos aqui. Esses furinhos, se a gente clicar neles, a gente pode observar as propriedades dele. Se a gente vir em camada, e vir aqui, a gente tem a camada múltipla, a top layer e a bottom layer. O que são cada uma delas? Se a gente vem aqui em Layers and Objects, não sei por que não está traduzido aqui, a gente tem a Top Layer, a Bottom Layer, Top Silk Layer, Top Paste Mask, um monte de coisa. O que interessa realmente para a gente é as camadas de cobre, que se a gente clicar aqui, são essas daqui. São a Top Layer, Bottom Layer, se a gente clica aqui, ele nos muda para Bottom Layer, a Top Layer e a camada múltipla, que é a camada que tem ligação com a Top Layer e a Bottom Layer. Se caso tá também, eu posso tirar os componentes da Top Layer, clicando aqui.
percebe que esses componentes sumiu porque eles não estão visíveis. E tem a camada non-copper, que é as camadas sem cobras, que são os nossos desenhos. Isso daqui, esse contorno aqui, ele tá na camada top silk, você consegue saber pela cor de cada coisa. O P2 aqui, ele tá em cada cor. Se caso eu tirar, ó, eles desaparecem. Eu posso colocar de volta. Logo ao lado, a gente tem as nossas ferramentas de PCB, que são as linhas, as tracks, os padzinhos, que são esses negócios, esses furos que perfuram a placa. A gente tem as vias, que elas ligam as layers. Vamos supor, eu quero fazer uma linha que está na top layer, mas eu quero que ela passe para baixo, para bottom layer. Então eu coloco uma via ligando a top layer com a bottom layer. E o resto aqui são textos. Ó, eu posso colocar texto, eu posso colocar figuras, eu posso colocar imagens, eu posso mudar a origem, colocar ângulo e tal. Eu posso colocar uma região de cobre, que a gente vai utilizar, e uma região sólida, que não tem nada. E nessa região. Bom, o funcionamento daqui ele funciona igual o esquemático. Então, o que você vai fazer? Basicamente, você vai pegar o componente, selecionar ele e arrastar. E assim você consegue levar ele para onde você quiser. Lembrando que esse contorno aqui é a delimitação da nossa PCB. Então, a gente vai pegar isso aqui, rotacionar, beleza, aqui já ficou em um ângulo legal, e deixar aqui. Note que aqui simboliza a nossa entrada, então eu coloquei do lado errado, eu vou ter que rotacionar ele para cá, aí. Pronto. Esses são os nossos bornes, então eles têm que ficar na nossa entrada da placa. Agora eu vou pegar os meus diodos, trazer eles para cá, e note que as linhas ali estão se cruzando, então eu quero que ele sempre fique em um sentido, então eu vou rotacionar ele para ele ficar assim, beleza. Eu vou pegar o D2 também, rotacionar ele para ele ficar da forma que eu quero. Agora eu vou pegar o meu capacitorzinho e vou deixar ele aqui, desse jeito. Aqui é design, então vocês colocam da maneira que vocês preferirem. Isso aqui, eu vou deixar do jeito padrão aqui. Bom, esses são os nossos componentes SMDs. Deixar esse aqui e deixar esse assim e a nossa saída aqui. Beleza. Para a gente mostrar a maior variabilidade de ferramentas, eu vou fazer o seguinte. Note que esses componentes aqui que possuem esse furinho, eles vão estar na parte de cima, porque eles estão em amarelo, então eles estão na top silk layer, e eles estão perfurando a placa, ou seja, eles vão furar a placa para fazer a nossa conexão. Já esses daqui, ó, esses que estão vermelhinho, eles não vão furar a placa, eles são apenas pontos de solda. Então, eles estão na posição de cima, ou seja, eles estão conectados na parte de cima, na top layer, mas eu quero que eles vá para a parte de baixo, porque eu quero assim. Então, eu vou selecionar esse componente, dar um Ctrl, selecionar esse outro componente, ele selecionou esses dois componentes, eu vou vir em camada, e eu quero jogar eles para bottom layer, ou seja, você consegue selecionar qual camada de cobre esses componentes vão estar. Jogar para bottom layer, ele já mandou, ele espelhou para a parte de baixo, e note que os pads dele, esses pontos de solda, ficaram azuis. Logo, eles estão na bottom layer. Se caso eu mudar para bottom layer, eles estão aqui, eles realçaram mais, então eles estão na bottom layer. Beleza. Vendo aqui, esse componente ficou com essa trilha, ó, torta. Ele ficou invertido, porque agora a gente está olhando para a parte de baixo da placa, ou seja, ele está meio que espelhado. Então, eu vou virar esse componente aqui, desse jeito, e eu vou colocar esse capacitor para cá, desse jeito aqui. Beleza.
Então, eu vou voltar para minha top layer. Note que o símbolozinho dele tá é, meio que um verde escuro. E se a gente vem aqui a nossa layer, verde escuro é a nossa bottom silk layer, ou seja, ele está onde a gente quer. Beleza. Eu vou só redimensionar aqui, eu consigo redimensionar a nossa estrutura aqui, simplesmente pegando e arrastando aqui. Certo. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para cá. Beleza. Tá. Esse fio tá aqui. Certo. Ok. Nesse ponto, a gente já consegue ver ele 3D. Então, eu vou mostrar para vocês como ele está em 3D. Eu vou dar um Ctrl S para ele salvar a nossa PCB. E eu vou vir aqui em cima, aqui nesse negócio de foto, e tem visualização 3D. Eu vou clicar e ele já vai nos dar um preview do que está acontecendo. Olha que bonitinho. A gente tem o nosso board de 3 entradas, com o contorno dele, os nossos diodos, o nosso capacitor e o nosso board de saída. Percebe que os outros componentes, o regulador de tensão e o capacitor não estão aqui, eles estão na parte de baixo. Isso é bem legal, ou seja, você consegue controlar aonde eles estão, com o formato certinhos dele, em formato SMD. Beleza. Então a gente vai fazer as ligações dele. Eu vou fechar aqui, eu vou voltar para a minha placa. Bom, o que acontece aqui? Existe uma opção no EasyEDA, que é a opção aqui em cima, do lado da câmerazinha, a opção roteamento automático. Caso eu clicar nela, essa opção ela serve para o programa em si fazer o roteamento e para mim, ou seja, ele facilita bastante. No caso, a gente consegue configurar a largura da trilha, o apuramento, que é a distância obrigatória que cada trilha tem que ter com algum outro componente, o diâmetro da via, que são os pequenos furinhos que conecta um layer a outro, o diâmetro do furo da via, que é meio que o espaçamentinho de ligação entre elas. A gente consegue selecionar qual camada ele vai rotear para mim, a top ou a bottom. Eu consigo selecionar, eu só quero que crie trilhas na parte de baixo, porque a minha plaquinha ela é só da parte de cima. Tudo bem. A gente consegue colocar ligação especial. Eu quero que uma trilha específica tenha a largura de trilha específica e um apuramento específico. Eu consigo pular que trilha que eu vou colocar. Se vocês clicarem aqui, ó, ele aparece todas as ligações que a gente tem. Beleza. No caso aqui, a gente não vai usar, a gente vai fazer isso manualmente, porque a gente tem poucas trilhas, e eu vou mostrar um exemplo de auto-roteamento. Bom, beleza. No caso, esse auto-roteamento, se vocês clicarem de novo aqui, ele é feito na nuvem. Então, muitas vezes, eu já usei esse programa várias vezes, e muitas vezes ele não vai, porque ele não consegue se conectar com a nuvem, porque tem muita gente usando. Claro que quando se tem muitas linhas, muitas ligações, você exige um auto-roteamento. Mas às vezes dá para você fazer manualmente, que é o que a gente vai fazer no caso. Bom, a gente precisa fazer manualmente, então. Beleza. Vamos fazer manualmente. Certo. Para isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui em Wire, e ele já até ajuda a gente a selecionar. Note que a gente está criando um wire na top layer. Então, eu vou selecionar aqui e eu vou ligar aqui. Ele já vai fazer esse direcionamento para mim. Beleza, a gente já criou o nosso primeiro wire, o nosso primeiro track, né, que é a nossa primeira linha de condução. No caso, essa linha aqui, se caso eu clicar nela, ela está muito fina. Eu quero que
essa linha ela tem uma largura maior. Eu vou colocar 0,6 milímetros. Ela deu uma aumentada aqui. Eu vou continuar aumentando com o W. W, vou ligar aqui. Daí eu vou ligar esse ground. Eita. Esse ground aqui, ó, você consegue, é meio difícil controlar isso aqui, mas você consegue controlar da maneira que você quiser. No caso, eu posso fazer assim e assim. A única coisa que ele não deixa você fazer é curva. Nenhuma trilha pode ser curva, porque curva, ela emite mais ruído, e isso interfere no seu circuito. É sempre retas, até os cantos aqui, ó, não é curvo, ele é reto, ele possui uma angulação. O, o software ele já faz isso para você já. Então, eu vou ligar aqui com aqui. Note agora que todas as minhas trilhas, elas são da parte de baixo, ou seja, esse componente está na parte de baixo, então eu preciso jogar a minha trilha para a parte de baixo também. Então, como que eu faço isso? Através de uma via. Então, eu vou conectar essa aqui. Note que ele não vai deixar, ele não vai deixar automático para você. Então, você seleciona no centro aqui, beleza. Agora, eu vou selecionar uma via com o V, ou selecionando aqui, colocar bem no meio aqui, ó, bem nesse ponto aqui, clicar aqui. Beleza, ele já criou uma via para mim. Eu vou dar um ESC. E agora, essa linha em específico, eu seleciono ela e eu vou lançar ela para baixo. Eu consigo selecionar para onde ela quiser. Eu quero jogar ela para bottom layer. Beleza, agora ela está na parte de baixo. Ou seja, essa via se conectou, quer dizer, essa track se conectou com a parte de baixo do cobre através de uma via. Beleza, então a gente vai dar continuidade aqui. Note que aqui a gente tem que criar uma via também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma via aqui também. Se bem que eu posso pegar da parte de baixo, né? Porque aqui já está falando que eu posso pegar da parte... Ah, não, preciso ligar essa aqui. Então, eu ligo aqui, coloco uma viazinha em qualquer lugar da trilha, aqui, seleciono essa e jogo para a parte de baixo. Beleza. Eu vou fazer aqui com o ground, selecionar esse aqui. Como que vai ficar legal aqui? Já sei, vou botar ele bem aqui. Vai ficar feio. Assim e assim. Vai ficar feio. Daí eu vou colocar uma viazinha aqui, conectar esse tudo aqui e jogar para a parte de baixo. Beleza. Agora, supostamente, todas as... Tá bom. Todas as conexões na parte de cima estão feitas. Note que esses furos, eles passam para a parte de baixo também. Então, eu podia ter puxado daqui também, mas eu queria colocar uma via para demonstrar o seu funcionamento. Então, agora eu vou fazer na parte de baixo. Eu vou vir aqui e selecionar o azulzinho aqui para mim ir para a parte de baixo. Beleza. Aqui nessa parte de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar W, ligar esse com esse, ligar esse com esse com esse. Sobrou essa via aqui que eu fiz cagada aqui, né? Eu vou ter que passar por volta aqui, porque eu não consigo passar no meio, né? Eu consigo sim, porque eu estou na parte de baixo, então eu consigo ligar aqui com aqui. Então, fiz essa ligação. Note que essa telinha vermelha é a parte de cima e essa telinha azul é a parte de baixo. Bom, então, supostamente todas as conexões estão feitas. Note que eu não conectei nada aqui com a nossa saída, porque eu não preciso, né? Então, tá aqui. Agora, eu vou ver, eu vou salvar. Ele está conectando ao servidor, pronto, ele salvou e eu vou ver a minha visualização 3D. Olha só, ele já montou as nossas trilhazinhas e para a gente já colocou as nossas vias, ó. Esses pequenos buraquinhos
que estão ligando com a parte de baixo. Aqui, ó, essa trilha ficou torta aqui, mas tá importante funcionar. Aqui, ele montou pra gente. Beleza. Então, na teoria, a nossa fonte está feita já. Ela já está pronta, a gente consegue exportar ela e tal. Alguém tem alguma dúvida aqui? Montei a PCB bem inteira, agora vocês falem as suas dúvidas. A gente vai fazer um outro exemplo ainda, para mostrar algumas ferramentas a mais. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi montado aqui, se acaso foi muito rápido, ou deixei alguma coisa de fora. Cara, eu achei sensacional, cara. Achei muito legal mesmo. Esse software é muito bom, cara. E incrível como que em pouco tempo você já montou aí toda uma fonte aí já, e já configurou. E teoricamente, tipo assim, do jeito que tá aqui, você poderia gerar um arquivo lá. Acho que é Gerber, não é o arquivo? Isso, os arquivos Gerber, ou o PDF que você consegue imprimir pelos aqueles métodos caseiros, sabe? Você consegue fazer isso. Eu vou mostrar isso no final do curso. Legal. E daí a gente já poderia, por exemplo, pegar esse arquivo e ir para uma empresa aqui em Maringá ou nessa própria JLC, lá na China, e enviar os arquivos para ele e pedir para eles confeccionar a nossa placa já. Tipo, Exatamente. Muito legal mesmo. Tá ficando sensacional. O único porém é que algumas empresas exigem certas coisas, como eu preciso que você coloque furos em determinados locais, tal, mas isso você vai da especificação de cada empresa. Mas geralmente o EasyEda ele já monta tudo para você já. Legal demais. Beleza, então. Também achei muito bom. Opa. Olá. Olá, consegue pode ouvir, falar. Né? Pode falar. Opa. Eu entrei agora há pouco, eu tô achando muito interessante. No caso dessa placa, para ficar mais completa, falta ainda a camada de cobre, aquele layer de cobre em ambas as faces. Seria interessante, né, também? Isso, no caso, sim, você pode, ele tem essa ferramenta Copper Area que você consegue colocar aqui, colocar na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou mostrar isso no nosso próximo exemplo. Daí você vê como que vai funcionar, mas é extremamente simples. Beleza? Beleza, sim, obrigado. Nada. Então, eu vou dar continuidade se alguém não tiver mais alguma dúvida. Legal, Rodolfo. Beleza, então. Então, a nossa fonte, ela está feita, uma fonte 5 volts simples com o roteamento manual. Então, eu vou fechar esse projeto aqui e eu vou abrir um outro projeto que agora a gente vai fazer um contadorzinho para a gente ver o roteamento automático. Espero que ele funcione, o roteamento automático. Então, eu vou vir aqui, digitar, sei lá, curso 2, e contador. Vocês podem colocar o nome da maneira que for. Eu vou vir aqui, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui para dar tempo de tudo que a gente tem que falar. Daí qualquer coisa vocês interrompe eu e fala, eu não entendi essa parte, o que você fez aqui? Eu explico daí. Mas é basicamente tudo a gente já fez até agora, só que agora a gente vai precisar do seguinte. Deixa eu só abrir a minha listinha de componente aqui. Aqui. Beleza. A gente vai montar um contador simples, de um dígito, ou seja, a gente vai precisar de um contador, de um decodificador e de um display e de resistores no meio. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente dar uma olhada aqui, não tem nenhum contador. E tem um displayzinho que a gente vai usar depois. Então, a gente vai precisar ir nas nossas bibliotecas. Eu vou clicar aqui e eu quero um contador em específico chamado CD4510. Vou dar Enter aqui. Ele já nos mostrou esse daqui. Esse daqui, beleza. Ele não tem a parte
a parte 3D, mas isso não tem problema, porque ele tem a parte de PCB. Então, vou clicar em colocar, selecionar e deixar ele aqui. O outro componente que eu quero é o decodificador 7447. Deixa eu só pegar a especificação correta dele aqui. Decodificador aqui. Que é o 74LS47. Dá um Enter aqui. Aqui não teve nenhum resultado. Aqui não teve nenhum resultado também. 744, aqui 75, né? 7447. Aqui, beleza. A gente tem vários componentes aqui. Bom, a gente precisa saber se realmente quer. Então, eu posso clicar aqui e ver o datasheet dele. A partir daqui, ele já nos mostra o datasheet. Ele é no modo normal. Eu não me lembro o nome exato desse modelo aqui, que não seja SMD. É que ele não mostra o modelo dele, o encapsulamento. Aqui. Acho que é DIP. DIP, né, o nome? Isso. Beleza. Isso. Obrigado. Certo. Então, aqui, ó. Ele é um decodificador BCD para 7 segmentos. É exatamente o que eu quero. E ele é ativo, deixa eu só confirmar aqui. Ele é ativo em 0, ou seja, no momento que ele ativa, ele não solta um estado high, ele solta um estado low. Isso é circuitos digitais, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque isso é um pouquinho mais complexo assim. Vocês não precisam necessariamente entender o que é isso, mas ao longo dos estudos vocês vão ver o que é estado low, o que é estado high, o que é um contador, o que é um BCD, essas coisas. Então a gente vai pegar esse aqui mesmo, ele nos mostra o esquemático e nos mostra o jeito em PCB dele. Vou clicar em Place e eu vou colocar ele bem do lado aqui. Agora eu quero o displayzinho, tem um displayzinho pronto aqui, está em catodo e em anodo. Em catodo comum e anodo comum, a gente vai usar o anodo comum, porque, no caso, ele é ativo no caso, aqui ele solta em 0 volts, então eu preciso de um anodo comum para ele ativar. Beleza, agora a gente vai fazer as nossas conexões. Para isso, note que se eu for puxando um fiozinho para cá e outro para cá, vai virar uma bagunça de fio e ninguém vai entender nada disso. Então, a gente usa o chamado porta-net. Eu acho que esse não é o nome certo, mas é meio que uma referência de porta. Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar, no momento em que eu clico aqui no pino, ele já liga para mim. Eu vou colocar 3 porta-net aqui, ó. Se vocês selecionarem tudo, aqui vocês notam que eles estão ligados os fiozinhos dele aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse de A, esse de B, esse aqui de C e esse de D. Beleza. Agora, toda porta com o mesmo nome se referenciam. Então, eu vou colocar aqui nesse Qzinho, que representa a saída, e Q1, Q4, dá um espacinho, o Q3 e o Q2. O Q1, ele é o nosso... se eu der 2 cliques, ele abre essa tela de texto para a gente. O Q4 é o nosso D, o Q3 é o nosso C, e o Q2 é o nosso B. Beleza. Agora aqui está ligado, nós temos o nosso VCC. Para o nosso VCC, eu vou usar essa flag 5 volts aqui. Então, eu vou vir aqui, vou conectar ele aqui perto, vou conectar nesse VDD aqui também, ligar este aqui e ligar neste aqui. No nosso driver BCD, eu não quero que nenhuma dessas opções estejam ativas.
no caso elas são ativas em low, então eu vou deixar tudo em high, em 5 volts. Ligar esse aqui e ligar esse assim. Deixa eu dar um espacinho aqui para poder ver aí. E tudo está em high para elas não ser ativas, porque elas são ativas em low. O nosso ground, a gente vai usar o nosso ground padrão aqui, e no nosso VVSS aqui. Beleza. Agora, a gente tem esse P1, P2, P3, P4, que são entradas externas. A gente não vai utilizar elas. Nós não iremos utilizar, e a gente vai conectar esse sinal de nenhuma conexão para ele não dar problema. Então, eu vou conectar no P3, no P2, no P1 e no P4. Daí, ele já exclui as possibilidades de dar algum erro na hora de passar para a PCB. E eu vou colocar no nosso carry out, porque a gente não vai utilizar o carry out, que é para interligar outros contadores. Perdão. Beleza. Agora aqui falta conectar o carry in e o preset enable. O preset enable, se eu não me engano, ele é ativo em high. Deixa eu só... Isso. Então, o que eu vou fazer aqui? O carry in, ele precisa estar em estado high para ele ficar contando. Então, eu vou pegar meus 5 volts, eu vou conectar aqui e eu vou ligar aqui no carry in. O meu preset enable, ele precisa estar desabilitado, porque esse preset enable, ele liga essas portas aqui, essas portas externas. Eu não quero ligar elas. Então, eu vou ter que conectar elas no low, no caso no ground. Então, eu vou passar aqui, fazer um negócio feinho aqui, para ligar aqui. Beleza. Então, a gente conectou nosso preset enable, nosso carry out está desconectado, o carry in está ligado, up e down. O up e down, ele funciona assim. Para ele contar para cima, ele tem que estar em estado high. Para ele contar para baixo, ele tem que estar em estado low. Então, eu vou fazer um botãozinho. Eu vou colocar um botãozinho aqui, ele nos mostra que esse é um push button e esse é um switch. Eu vou colocar um botãozinho simples no formato TH mesmo, pode ser. Que ele é um formato mais grandinho. A gente clica aqui e eu vou conectar ele aqui mesmo. E o reset eu vou conectar um outro botão, só que eu vou colocar um botão SMD pequenininho, para a gente simplesmente resetar a contagem ou não. Então, o nome desse vai ser up down, o nome desse botão, e o nome desse botão vai ser reset. Beleza. Agora eu vou usar esse esquema de porta, para não ficar ligando para cá e ligando para lá. Então, eu vou clicar uma porta, colocar a porta aqui e colocar uma porta aqui. Essa porta vai se chamar up down. E essa porta aqui vai se chamar reset. Beleza. Agora é o seguinte. Esses botões precisam estar polarizados. Eu vou fazer, então, um resistor pull down para os nossos quer dizer, pull up para esse e um pull down para esse, porque o reset ele é ativo em high e o up daqui ele é ativo em high também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um resistorzinho aqui em cima. No caso, eu vou pegar um resistor normal mesmo, só para mostrar como que fica. Um resistor, sei lá, axial 03, é o mais simples que tem. Vou colocar ele aqui e eu vou colocar esse resistorzinho aqui. Vou jogar esse aqui um pouquinho mais para baixo. E eu vou conectar esse nos 5 volts. Ligar esse aqui. E colocar o ground aqui. Ligar esse aqui. Beleza. Essas conexões, como eu não vou usar elas, porque elas já são conectadas entre si, eu necessariamente preciso colocar essa tag de não ligação. Beleza. Aqui também agora eu quero que ele fique em low, o meu reset, para ele não resetar o tempo todo. E quando ele for pressionado, ele vai ativar em high.
Beleza, a gente tem essas duas portas, eu vou fazer a conexão aqui, reset e up, down. Up, down, aqui, e reset tá, já está no formato que eu quero. Eu vou fazer as minhas ligações aqui e aqui, aqui e aqui. Tá. Agora, aqui está ligado. Agora a gente precisa ligar o nosso display com o nosso contador. Então, a gente vai pegar o resistor também, porque a gente precisa de um resistorzinho para limitar a tensão daqui. Eu vou pegar um resistorzinho SMD pequenininho, 0,3 também, para exemplificar. E eu vou fazer o seguinte, como são todos iguais, eu vou colocar mudar o valor dele para 220 ohms, selecionar, dar Ctrl C e Ctrl V e ir fazendo isso. Esse DP a gente não vai ligar porque ele aciona esse botãozinho aqui, a gente vai deixar ele sem nenhuma conexão. Beleza. A gente vai ligar esse aqui, aqui, fazendo as ligações diretas aqui. E por fim, a gente vai pegar os 5 volts e ligar aqui no 5 volts, porque ele é ativo em 5 volts. Assim. No datasheet desse display, ele diz que é igual esses dois pinos. Você pode conectar da forma que você quiser. Certo? No caso aqui, eu só vou conectar um para não ficar com ligações excessivas. Aí. Foi aqui, beleza. E aqui eu vou deixar sem conexão também. Beleza, então o que falta aqui é o nosso clock. Aqui a gente vai deixar o clock para o clock externo. Tipo, eu quero colocar um oscilador externo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os nossos jumperzinhos, nossos conectores jumpers aqui macho. Eu vou vir aqui, selecionar qual que eu quero, tem os nossos tamanhos e tem até 20 pinos. Eu quero apenas 2, que é o de clock e o nosso ground, para ele ter referência. Eu vou vir aqui, selecionar aqui, ligar o clock com o primeiro. No caso, esses daqui, eles são meio que jumpers machos. É igualzinho. Então eu vou colocar aqui clock. E eu vou conectar o ground aqui. Isso aqui, gente, vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Vocês podem, eu quero colocar um 555 aqui para fazer o clock. Vocês podem colocar, ele tem opção, ele tem até você vem aqui digitar 555, provavelmente é o componente que mais tem aqui, em inúmeras camadas. Ele vai aparecer um monte de coisa, precisa saber o nome exato dele, né? 555, vai ser um pouco complicado de achar, porque muito componente tem esse 555 no nome. Mas, enfim. Bom, então, o nosso esquemático, ele está pronto. E para uma questão de boniteza, eu vou excluir todos esses 220 aqui, ó. Eu seleciono perto do del, só para deixar bonito aqui, nosso esquemático. Eu vou puxar esse aqui para baixo, porque todos aqui, eles são iguais. Então, eles não precisam de separação. Beleza, nosso esquemático está bonitinho. Se tiver alguma coisa errada, alguém me avise aí. Acho que está tudo certo. Rodolfo, Oi. uma dúvida. Nesse, acho que é Portnet, né? Onde tem o A, B, e C e D. Isso. Na placa, assim, na prática, assim, como que se conectaria? Tipo assim, o A com a placa da esquerda. Então, no caso, esse Portnet, ele vai fazer o seguinte, eu vou excluir esses dois aqui, ele literalmente vai fazer isso, ó. Ele vai pegar um fio,
e conectar aqui. É isso que ele faz. Só que, no caso, se você for fazer com tudo, vai virar uma bagunça de fio. Só que na PCB, ele entende que isso referencia aqui, então ele liga já para você. Entendeu? Ah, sim. Ah, entendi. É meio que só na hora do projeto, mas na prática tem que fazer essa ligação mesmo. Isso, na prática você faz a ligação mesmo. Ah, beleza, entendi. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que eu tinha feito. Beleza. Então aqui eu vou salvar e agora a gente vai criar a nossa PCB novamente. E converter e para PCB, ele já cria aqui, eu vou criar 2 layers também, 0, 0, deixar aqui 60 por 40, aplicar. Aí. Bom, agora tem muito mais componente, então a gente vai ter que usar o roteamento automático. Espero que ele funcione aqui, porque a maioria das vezes ele não funciona muito bem. Então, a gente esqueceu um detalhe. A gente esqueceu um detalhe aqui. Da onde que está vindo esses 5 volts e esse ground? Não está vindo de lugar nenhum. A gente precisa de um borne para colocar esses 5 volts e esse ground. Então, eu vou colocar um borne comum aqui, igual que eu tinha usado antes. Colocar ele aqui, rotacionar ele para o outro lado com um xizinho. Deixa eu só salvar essa PCB aqui. Aí. Rotacionar ele com um xizinho. E eu vou conectar aqui, ó, 5 volts aqui e ground aqui, e eu vou fazer as devidas ligações. Para que isso? Para mim ter uma ligação externa, porque eu preciso alimentar esse circuito de algum lugar. Então eu criei um borne para isso. Bom, certo, eu vou salvar aqui, deixa eu colocar até aqui alimentação. Eita. Alimentação. Eu vou salvar de novo. Certo. Agora, se a gente ir lá na protoboard que a gente tinha feito, o nosso borne que a gente criou não está aqui. Então eu preciso jogar esse borne para lá. Eu venho aqui em cima e dou atualizar PCB. Ele já vai fazer tudo para mim, ele dita o que foi adicionado e as ligações que foram feitas, aplica a alteração, ele dita o que já foi feito por padrão já, a regra que está sendo utilizada, a design rule que está sendo utilizada, e ele está o padrão. Você consegue mudar isso da maneira que você preferir. Eu vou dar uma configuração aqui e pronto. Aqui está o nosso borne. Então agora eu vou arrumar da maneira que eu quiser. Eu vou trazer esse negocinho para cá, deixar ele assim. Eu vou colocar esse botão de reset aqui. Esse é o nosso contador. Esse é um pouco complicado, porque aí eu vou deixar ele desse lado aqui. O nosso outro botão eu vou trazer para cá. Os nossos resistores eu vou deixar... como vai ficar bom? Aqui. Não, vai ficar ruim aqui. Vou deixar ele aqui. Esse outro resistor eu vou deixar aqui também. Esse daqui é o nosso jumperzinho de clock. Eu vou deixar ele aqui do ladinho. Se bem que aqui vai ficar ruim. Eu vou deixar ele aqui. Vai dar para chegar aqui. Ele meio complexo. Do jeito que fica bom aqui. Olha aqui. Beleza. A gente tem o nosso BCD. Eu vou deixar ele aqui. Dessa forma aqui. Os nossos resistores iguais. Vou puxar eles para colocar aqui. E o nosso display de 7 segmentos aqui. Dá uma jogada para cima. Tirar esse R3 daqui. E jogar essa placa para cá. Beleza. Agora, percebe que a gente tem muita trilha. E a gente tem muita coisa em comum. Duas coisas em comum é o nosso VCC, que no caso é o nosso 5 volts, e o nosso ground. E é aqui que entra o que o nosso amigo que eu não... que eu não
lembro o nome, peço desculpa já, ele disse que que é as nossas regiões de cobre. O que a gente vai fazer? Como a gente tem 2 layers, eu vou colocar a parte de cima de 5 volts, um exemplo, você pode fazer da forma que você quiser, e a parte de baixo de ground. Então, eu vou vir aqui, selecionar aqui, colocar 5 volts, selecionar top layer, ele já está aqui, e no caso, o que acontece? Você pode simplesmente colocar uma área zona aqui, que ele já vai fazer para você. Só que o que eu gosto de fazer é contornar certinho a placa, se caso eu quero pegar a placa inteira. Então, eu vou vir aqui, eu vou selecionar 5 volts, top layer, eu vou clicar bem no cantinho aqui com o botão esquerdo, eu vou trazer aqui, botão esquerdo, não clica com a bolinha do mouse para você mover, porque ele clica também. Então, eu costumo mexer com a setinha do teclado. Então, eu clico aqui também, e aqui, daí quando você fecha o quadrado, você clica com o botão esquerdo e depois com o direito. Ele faz para você a parte de cima. Agora, a gente quer fazer a parte de cobre da parte de baixo, que vai ser o nosso ground. Para isso, eu vou para a minha parte de baixo e eu vou fazer a mesma coisa. Ligar aqui, percebe que ele está azulzinho. É um pouco difícil de ver, mas no de vocês vão ver que ele está azulzinho, significando que você está na parte de baixo. Aí eu cliquei aqui, ó, já deu ruim. Então, vou voltar, Ctrl Z, Build Layer, quer dizer, e Copper Area, a Bottom Layer, e eu vou fazer o mesmo esquema de antes. Aqui, 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 e aqui. Eu vim para cá, botão esquerdo e depois botão direito. Beleza. Note que a gente já excluiu bastante fio aqui, né? Bastante linha que a gente possa usar. Beleza, agora a gente vai fazer o nosso roteamento automático. Antes disso, eu vou salvar para não perder o que a gente criou. E eu vou vir aqui em roteamento automático. Eu vou deixar a largura da trilha do jeito que está, o apuramento do jeito que está, tudo do jeito que está. Vou selecionar a nuvem, porque eu não tenho um servidor router local, tem como vocês instalarem no seu PC isso e fazer localmente. Claramente ele é mais rápido, só que no caso eu não tenho instalado, eu vou selecionar a nuvem. Nas camadas de roteamento eu vou criar as 2 camadas e eu não vou selecionar nada aqui, porque eu quero que tudo seja igual. E eu vou dar um run. O que acontece aqui? Às vezes, esse roteamento demora. Ele foi rápido e funcionou. Algumas vezes, ele não faz para você. Ele demora bastante para fazer e não faz, colocando a desculpa, né? Colocando o erro que você fez isso errado, ou você fez alguma coisa errada, ou que você o servidor está muito cheio e no momento a gente não consegue fazer isso. Beleza, então o nosso cobre, ó, ele fica bem bonitinho, essas corzinhas deixam bem bonitinho. Só vou deixar esse pezinho. Eita. Selecionar aqui. Eita, travou. Selecionar esse pezinho e jogar ele para cá, virado. Aí. Esses nomes, ó, esses nomezinhos vocês podem colocar da maneira que vocês preferirem. Esse Uzinho aqui, vou deixar aqui no meio. Esse Jzinho, deixar quieto aqui. Essa aqui, ó aquilo lá que o Breno tinha comentado. Essa aqui eu posso botar o nome, vou botar aqui, ó, reset, porque eu sei que essa daqui é de reset. A Q1 é de up-down, então eu vou colocar up/down. Dá para fazer isso. Esses resistores, eles são tudo igual, vou jogar eles aqui para baixo, para ficar esteticamente bonito. O displayzinho, dá para colocar o nome dele aqui de display. E aqui vem a parte de design mesmo, né? Expandir isso e expandir isso. Bom, eu quero colocar um texto, então. Você pode vir aqui, ó. Você pode selecionar essa área text com S. Ele cria um texto para você, só que eu quero colocar esse text em outra área. Eu seleciono ele em qualquer lugar, eu dou 2 cliques e coloco, sei lá, contador
sei lá, um nome qualquer, top. Beleza, ele é um contador top. E agora eu consigo colocar ele em qual camada eu quero. No caso, eu consigo selecionar ele aqui do lado. Eu quero que ele fique na bottom silk layer, ou seja, na parte de baixo da placa, só que e escrito na parte onde tem que ficar escrita, bottom silk layer. Percebe que ele espelhou para a gente. A fonte eu consigo mudar. Ali a fonte mudou. Aqui mudou também. Eu vou deixar padrão. E agora eu quero colocar isso na bottom silk layer. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver a bottom silk layer. Tá aqui. Eu vou deixar ela bem aqui. Aqui nada está interferindo. Se bem que eu vou colocar... aqui nada está interferindo. Eu posso colocar uma imagem também. Você consegue selecionar o JPC. As pessoas do I3E adora colocar logo do I3E. Dá para exportar a imagem do I3E, do CS, do RAS aqui. E você fala, tem uma imagenzinha, dá para fazer. Claro que essa parte é um pouco mais complexa, né, para você fazer manualmente. Mas se você mandar para alguém fazer, ele vai fazer isso para você. Beleza, eu vou voltar na nossa parte aqui e tem um detalhe. Note que esse espaçamentinho aqui, ó, isso é uma trilha, e isso é a nossa parte de cobre. Ela está muito pequenininha. E talvez para o que você está usando, a tensão é muito alta e essa distância tem que ser maior. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na sua área de cobre, que no caso é essa em vermelho aqui. É um pouco difícil selecionar ela. Aqui, ó. Selecionei errado. Não é essa. Vai ser complicado selecionar ela. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir selecionar ela. Aqui, aí. É um pouco complicado você selecionar ela, mas no momento que você seleciona ela, você tem as propriedades dela, você consegue dar um nome para ela, você consegue até mudar o layer dela, e tem o apuramento. Apuramento é essa propriedade de distância, então, olha só, eu vou colocar 0.4. Percebe que ele dá uma aumentada aqui, ó, e já deixou a placa um pouquinho mais espaçada. Eu vou deixar assim, isso não é obrigatório. Da parte de baixo também é possível fazer isso, só vou deixar na parte de cima. Beleza, ou seja, o apuramento é importante para algumas aplicações. Outra coisa, eu já selecionei ela, mas é a modalidade dela aqui. Ó, selecionar a parte de baixo agora. É a modalidade... Deve ter algum jeito de selecionar isso de uma maneira mais fácil. Eu que não sei mesmo. Enfim. Posso só sugerir, talvez se você mexer um pouco nesse quadrado, um pouco para fora, aí você consiga selecionar. Verdade, eu boa acho, ideia. né? Então, a gente vai pegar esse quadrado aqui e jogar um pouquinho para... excelente. Aqui, ó, a gente consegue ver as duas aqui. Eu vou selecionar a da vermelha aqui, e é o que você consegue fazer, vocês conseguem fazer também. Esse modelo aqui, note que esse pino ele tem essas 4 entradinhas. Você consegue mexer nisso também, ó. Você consegue mudar e deixar sem essa entradinha. Você consegue mexer em bastante coisa aqui. Estado não sólido, bastante coisa em estado grid, que para algumas aplicações é importante você deixar no modo grid. Beleza, então a gente montou a nossa plaquinha, eu só vou voltar aqui. Aí, a gente montou a nossa plaquinha, voltei demais. Aí. Agora a gente vai salvar e a gente vai ver no formato 3D dela. Tá aqui, ó. Os componentes colocando, o nosso botãozinho de reset, o nosso up-down, os nossos resistorizinhos, o display, o nosso driver BCD. O nosso contador, a gente tinha visto anteriormente que ele não tinha modo 3D, então ele não vai aparecer. Aqui a gente tem a parte de baixo e ó, aqui, ó, a nossa escrita aqui embaixo. Contador top. Ela aparece aqui. Beleza. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A Noêmia, ela perguntou se essa aula vai ficar disponível para a gente depois. Acredito eu que sim.
não é, não é, Enquanto a gente estava assistindo essa aula aqui agora, o Força acabou de publicar o primeiro videozinho de Python. É do curso de Python, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente também deu um curso de Python. Então, é que demora um pouco para editar, mas agora já está sendo um pouco mais rápido, porque a gente já pegou o jeito. Então, eu creio que em uma semana aí, essa aula aqui já vai estar disponível lá. Eu entendo essa preocupação, porque aqui o Rodolfo vai mostrando bem rapidinho, né? É mais para a gente ter uma noção, se introduzir, mas depois é gostoso de assistir a aula com calma, pausar, voltar e repetir os passos para aprender, né? Mas sim, vai estar disponível então. beleza, então. Outra coisa que você consegue fazer na visualização 3D é mudar a espessura da placa, mudar a cor da placa. Ó, se a gente colocar aqui um verde, ó, quer dizer, um vermelho, ela muda a cor da placa. Na minha opinião, o preto é o mais bonito mesmo. Uma plaquinha pretinha é bonitinha. O branco é mais ou menos, não fica tão legal o branco, mas é bonitinho também. E o acabamento, que é esses pininhos aqui, você consegue colocar prata ou ouro aqui. Isso, na verdade, você faz na hora que você manda para sua empresa de design de PCB. Bom, alguém tem alguma dúvida? Rapidinho, o Rodolfo. O Emanuel me lembrou de uma coisa aqui bem clara aqui, que perguntaram aqui para mim, igual eu acabei de responder, se vai estar disponível, e eu disse que sim, mas o Emanuel me lembrou bem pertinentemente que eu não disse onde é que vai estar disponível. Verdade, né? É importante você falar isso. Vai estar no nosso canal do YouTube e eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Então, Rodolfo, desculpa interromper, tá? não, pode interromper. Tá bom. Então, fechou então. Posso Oi. só falar uma coisa? Pode. Eu já mexi um pouquinho no EasyEdit, eu estou aprendendo mais aqui com vocês. Aí uma vez eu consegui colocar na parte de alguns componentes que não tem o 3D, eu consegui colocar o componente em 3D pegando na biblioteca alguns componentes similares em 3D. No caso desse aí, que é um DIP, né, com 3, 6, 16 pinos, eu acho, né? Aí tem bibliotecas em 3D que a pessoa consegue pegar algum componente com a mesma pinagem e inserir. Para o projeto final ficar assim, se a pessoa quiser mostrar para alguém, né, ficar interessante para outra pessoa ver. Aí tem como, né, fazer isso. Eu Legal. tinha visto. Eu não sabia disso. Isso é muito bom, porque justamente se você quer mostrar para o seu cliente e você mostra e não tem um componente lá. Então, no caso, como ele comentou, você consegue selecionar aqui, eu não sei como, mas de alguma maneira aqui você consegue. A pessoa vai, se eu não estou enganado, vai ou adicionar parâmetro, que faz um pouquinho de tempo que eu consegui fazer isso, eu não estou tão lembrado, ou é no DIP, na pegada, DIP 16, aí eu não estou tão lembrado agora. Acho que é por aí, aí a pessoa pesquisa lá em cima, tá o nome DIP 16, né, a pessoa procura algum que tenha com a biblioteca 3D, eu acho que é aí, eu não estou errado. É isso, porque tem vários fabricantes, né, bibliotecas, aí alguma delas tem o 3D. Entendi. Bom, vocês podem fazer isso, eu não vou fazer isso porque o nosso tempo está acabando e eu só vou finalizar, mas isso é um comentário muito importante, eu não fazia ideia que a gente podia fazer isso, e isso mostra a capacidade do Isieda para a gente mexer nessas coisas. Claro que se a gente entrar em algum tutorialzinho da internet, ele já vai nos falar. Muito obrigado por por este comentário que você fez, de verdade. Ô, Rodolfo, Nada.
Eu estou muito contente aí que o pessoal está participativo. Inclusive, eu estava comentando aqui, conversando aqui com o pessoal. Ô José, você é da onde? Você faz parte do Rame 3E também? Não, eu soube do 3E por um professor meu, né, aqui que eu sou de Alagoas, eu trabalho aqui no IFAL, no Instituto Federal. Aí eu soube desse evento, aí eu gostei, porque eu comecei agora a mexer no Isieda, eu já mexo no Proteus, aí eu queria aprender mais, aí eu estou mexendo também no Isieda para aprender um pouco mais. Eu achei bem interessante que por ele ser online, e ser possível enviar diretamente para o fabricante fazer as placas. Rapaz, muito legal, hein? Obrigado Muito pela legal. participação. A E gente fica muito feliz com isso. sim, com certeza. E outra coisa legal Rodolfo, se não me engano, cara, eu sou bem ruim, eu mexo bem pouco em Ezeda, mas teve uma vez também, se não me engano, que eu já vi que é possível você também baixar, né, esses arquivos. Se tiver algum componente que não tem na biblioteca deles, você consegue baixar. Sim, E a comunidade desenvolve, às vezes, só o 3D, o esquemático 3D também, né? Tem exatamente. sites disso também que você pode baixar para poder ter essa visualização também. Exatamente. Legal. Muito obrigado pela participação, de verdade. Então, só para a gente finalizar aqui, porque a gente precisa agora exportar os nossos arquivos Gerber, eu não sei como fala isso, para caso a gente mandar para algum lugar. Então, a gente vai ir na nossa PCB aqui, nós vamos aqui em cima, na nossa pastinha, e vai exportar. Aqui, não é aqui, desculpa, é aqui, ó. É aqui onde tem o roteamento automático, tem as ferramentinhas para você exportar o Bill of Materials. Aqui do lado vai ter gerar arquivo de fabricação, Gerber. Então a gente vai clicar aqui. Aqui é para você verificar se você não deixou alguma coisa de fora. Eu vou verificar aqui. As nossas nets estão completas e não tem nenhum erro. Então tá tudo certo. Isso. A gente vai vir então gerar aqui e não, agora eu quero generar o meu arquivo Gerber. Perfeito. Eita. Ele mandou para cá. Bom, aqui está a nossa plaquinha e aqui está tudo que ou seja, aqui eu já consigo mandar para a nossa JLC PCB. Ele te dá o preço, ele te dá o tempo de entrega, você consegue selecionar a cor, a espessura, a quantidade, o peso dela, o acabamento, você consegue selecionar tudo e já ele te dá o preço e você já consegue encaminhar. Você tem a opção de visualizar esse arquivo e para isso você precisa de um software. É diferente que a gente não vai entrar em mérito aqui. Mas se caso você não quer enviar para cá e só ter esses arquivos Gerber no seu PC, você vai em gerar Gerber aqui. Ele vai te mostrar uma pasta. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu vou deletar. Não confundir. E eu vou salvar aqui. O PDF já existe, vai substituir. Beleza. Ele salvou em algum lugar do meu PC que eu tinha colocado aqui. Espera, eu salvei errado. Deixa eu salvar de novo, ele não foi corretamente. Salvar de novo. Gerar Gerber, curso, aqui, salvar. Tá, agora eu espero que vá. Aqui ele foi. Ele gera um zip. Se você clica nesse zip, ele nos mostra todas as nossas layers, que é a pessoa que vai fabricar, a empresa que vai fabricar, precisa de cada uma dessas layers para ela poder fabricar. E até tem um README aqui, um TXT, para falar como que eu peço. Então, é bem intuitivo, ele ajuda você em todas as etapas, mas se você não quer fazer isso, você quer fazer manualmente, do jeito caseiro, você consegue também. Você vai vir aqui em cima, exportar em PDF. Aí você consegue exportar uma a uma, e para ficar mais visível, você exporta uma a uma exclusivamente. No caso aqui, eu só vou exportar a top e a bottom. Então, eu vou fechar todos aqui. Só vou deixar o buraquinho
Isso, só vou deixar não, vou tirar o buraquinho também. Eu vou exportar só a parte de cima. Eu vou dar exportar, eu vou salvar aqui como top. Ele exportou. Tá, ele não salvou certo. Ele tem algum problema com isso, ou que eu não consigo mexer direito. Tá aqui, vou exportar de novo. Só selecionar a parte de cima e dar exportar. Ele exportou aqui, vou salvar. Beleza, agora foi. A parte de cima dela. Aqui, essa é a parte de cima dela. Note que se você passar isso por um processo, por algum tipo de processo, você consegue, por jeito fotovoltaico não, a laser, você consegue montar a sua plaquinha. É complicado, a maioria das vezes dá errado, mas alguma pode sair, principalmente porque essas trilhas são muito pequenas, mas às vezes sai alguma coisa. Então a gente tem a parte de cima, e agora a gente vai exportar a parte de baixo, porque também tem cobre lá. Bottom layer, exportar normalmente. Eu acho que não foi. Ah, foi. Aqui. E aqui é a nossa parte de baixo. Bom, e com isso é só você fazer o processo em cima, o processo embaixo. Ah, mas eu quero também o meu stop silk. Então, você vai vir aqui e exportar somente o stop silk. Aqui, tirar esses daqui. Top silk, exportar. E está aqui, ó. Só o desenho dele. Você consegue exportar um a um, caso você queira fazer do jeito caseiro. Beleza? Beleza. Rodolfo, às vezes é bom fazer várias cópias, né, dessa plaquinha para o PDF ficar com mais outras placas, fazer. Porque alguma pode dar, por exemplo, algum erro na impressão, mas vai ter outra que pode estar melhor, né? Isso, sim. Exatamente. Tipo, o que ele disse que é o seguinte: essas linhas, elas são muito finas, o formato dela é muito fina. Às vezes compensa fazer várias, e cada uma com um desenho com um estilo diferente, para que alguma delas pode ir. O processo caseiro é bem complicado de se fazer, então se recomenda fazer trilhas bem grossas mesmo, bem grossas entre aspas, porque alguma pode dar certo. É uma visão muito boa, essa que você que você comentou. Bom, alguém tem alguma dúvida? É isso que eu tinha planejado para passar para vocês. Ah, outra coisa, claramente. Aqui, só para finalizar, a gente tem o nosso esquemático, ou seja, a gente consegue exportar tudo isso daqui com esse layoutzinho bonitinho. Então, você consegue colocar aqui, ó, contador top, mudar esse nome, mudar o tamanho. Aqui, a sua companhia, eu vou colocar IEL, EN, aqui, o nome, vou dar um espacinho aqui. Essa é a página 1, a imagem, você consegue substituir essa imagem e você consegue, dar um Ctrl S aqui, e você consegue exportar, daí você seleciona o seu esquemático e exportar o PDF daqui, nessa folha. Salvar aqui e, para você mostrar para algum cliente seu, está aqui o seu PDF todo bonitinho aqui para você mostrar para alguém. No caso, não apareceu alimentação, porque ele não deve entender se cedilha e tio. Beleza, gente? É isso que eu gostaria de passar para vocês. A gente não viu todas as ferramentas, porque tem inúmeras, mas isso vocês vão vendo com o tempo que vocês vão utilizando. Note que tem muitas ferramentas que a gente não viu ainda, tipo o Buzz aqui, essa Cross Probe, a varinha mágica, que vocês vão ter que utilizar caso vocês for fazer algum projeto diferente daqui. Oi, Rodolfo. Eu gostaria dele perguntar se vocês teriam um manual, um tutorial em português do EasyEda que ensinasse assim, para a pessoa seguir.
Não, a gente não montou nada, porém, no próprio site do Isieda, se vocês digitarem ali Isieda tutorial, ele tem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eita, eu achei um em japonês, aqui. No próprio site deles tem um pequeno não, é longo, mas é bem simples de entender. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, é um tutorialzinho que ele ensina a fazer todo tipo de ferramenta de esquemático, de PCB, do que vocês preferirem. Claro que, infelizmente, é em inglês, mas se vocês derem uma lida, ó, vamos ver aqui em Wiring Tools, ou seja, ferramentas de ligação. Ele mostra uma a uma e como utilizar cada uma aqui dela. Então, não tem exatamente um tutorial feito pela gente, mas no meu caso, eu me baseei bastante nesse tutorialzinho. Eu preciso saber o que é a varinha mágica lá em cima, o cross probe, ó, ele tem aqui ó, o cross probe, para que serve? Ele dita aqui, ele tem um exemplo, ele coloca um GIF que nos mostra como que faz isso. Legal, então já é muito útil. Sim. Deixa eu mandar esse site aqui para vocês. Vou colocar aqui no... Rodolfo, eu já mandei aqui. Aí, obrigado. Não sei se eu mandei o certo, né? Você mandou o início de tudo. Eu vou mandar já na introdução dele já. Legal. Faz? Isso mostra ali do lado da parte... na parte esquerda ali. Show. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Eita, dei programa errado. Aí. Quando a pessoa, uma dúvida assim, em relação à fabricação lá na China, né, no caso da JCL, alguma coisa assim, eles já montam soldando os componentes na placa ou não? Assim, a pessoa que tem que soldar os componentes Então, depois. Alguns componentes, tipo, vamos supor que você coloca um Atmega pequenininho no formato SMD lá. É muito trabalhoso você soldar isso sem equipamento. Então, você pode solicitar para eles já trazerem alguns componentes soldados. Claramente que você vai ter que pagar o componente e pagar o trabalho deles. Mas você consegue. Não são todos os componentes. Eu não sei se... Eu acredito que por aqui você... pelo próprio Isieda, você consegue fazer essa solicitação, só que se você entrar em contato com eles, claramente eles fazem para você, dependendo do componente, se tiver em estoque deles. Entendi. Aí fica bom, porque, como você disse, os componentes SMD é um tanto meio dificultoso de soldar, Sim. Principalmente se não tiver as ferramentas corretas. Com certeza. Pronto. Beleza? Obrigado, então. Beleza. Então, se ninguém mais tiver alguma dúvida, a gente finaliza o curso por aqui, então.